que? Calma, o que eu tô fazendo, velho? Calma, o que eu tô fazendo? Mas é tão broxante, tão frustrante você, sei lá, você sempre tá ali e... Eu não posso dizer que nesses muitos anos de Twitch, pelo menos por mim, né, na minha parte, fora as experiências que eu tive com pessoas que eu vi, né, já teve muitas e muitas vezes que eu me fiz aquela pergunta de, será que eu estou fazendo certo, né, será que o meu conteúdo é bom? Na verdade, isso meio que acontece, para não dizer todo dia, pelo menos uma vez por semana, eu tenho que parar para dar uma refletida no meu conteúdo para ver se realmente é isso mesmo, né, principalmente, eu sei que as pessoas não gostam muito de falar sobre isso, mas tem aquele lance do teu dom, né? Ter aquela facilidade para aquilo, aquela vocação. Acho que isso tem também. Eu acho que influencia, mas assim... Não é o que é majoritário na coisa, né? Eu acho que ainda você se esforçar, você querer, essas coisas assim, treinar, né? A execução daquilo, eu ainda acho que é muito mais importante. Mas quando você tem aquele negocinho, assim, aquele a maisinho ali, eu acho que ele ajuda você a atingir o potencial. eu acho que a gente tem que tentar, tipo, é difícil você, tipo, saber se você tem. Você tem que tentar várias coisas e Uhum. tentando, né? Sei lá, às vezes eu fico olhando algumas pessoas que meio que não. Que param, sabe? E é muito triste. Eu até fiz um texto, mano. Esses dias agora, eu fiz um texto sobre desistir, tá ligado? Aí E eu. nesses meus quase 10 anos de Twitch, se você parar pra imaginar quantas e quantas streamers eu já não passei por aí, que eu já vi ficarem pelo caminho por N razões diferentes. Nossa, mas muitas e muitas coisas que você nem imagina e coisas que são muito óbvias, né? Inclusive eu tinha feito e as pessoas me cobram para voltar com isso, mas uns anos atrás, 2018, né? Eu fiz um e-book ensinando coisas que eu aprendi com a Twitch para pessoas que estão começando a fazer stream e tal, né? E aí tinha muita coisa lá sobre, coisa básica que as pessoas geralmente procuram informação sobre como começar um OBS e tudo mais. Uma curiosidade, né? Eu trabalhei no Streamlabs OBS no começo dele. Então eu Caralho. era o único brasileiro que prestava suporte no Streamlabs OBS no começo. Colocava isso aí, eu vendi isso daí por R$ 5 esse e-book, era um preço totalmente simbólico, mas nem isso deu certo, pra você ver como é que como é que é. Porra, mas é um bagulho tão, tipo, único, tipo, meio que... ó, agora no meu Instagram, só porque eu vi um bagulho interessante sobre como viver sendo um videomaker, assim, só porque eu entrei naquela porra e coloquei meu e-mail lá, agora, mano, toda hora aparece propaganda, tipo, de como estourar nas redes sociais, ou algo do tipo, ser designer, como viver. Você quer ganhar R$ 6.000 sendo editor da sua casa? E, mano, às vezes é golpe. Eu já caí num Às golpe. vezes, É. fosse Não. fácil todo mundo ganhar R$ 6.000 por mês sendo editor, até R$ 6.000 por mês sendo editor da sua casa, você pode ter certeza que esse cara não estava colocando isso na internet para te ensinar a fazer isso. O que ele ganha? Se você vai ganhar 6 mil, quanto que esse cara ganha para te ensinar a fazer isso? Ele não vai ganhar É, outros 6 mil porque você tá ganhando 6 mil, entendeu? Não vai. menos. Então a probabilidade de você ganhar os 6 mil É é muito pequeno. nula, pra não dizer não existente. Né? O ser humano é podre, não dá. Não tem como. É, se parar pra pensar, o governo tá roubando vacina dos outros agora, né, mano? Então, Pois é, vai porra. vendo. Na verdade, assim, o problema do governo não é o governo, a instituição. O problema do governo são as pessoas, né? O ser humano, como eu disse, que o ser humano é podre. E sempre vai existir esse tipo de coisa, né? Porque sempre vai ter o ser humano podre. O que forma o governo são as pessoas, então, né? Exatamente. É a culpa das pessoas, pô. Culpa da cultura, talvez. Acho que sim, cultura sim. Mas como isso é uma coisa que acontece no mundo todo, em alguns lugares mais, outros menos, então talvez seja uma coisa que tá. Pode até ser cultural, mas é um negócio que tá muito mais fundo, sabe? Muito mais fundo mesmo. Porque senão aconteceria só com um tipo de povo e não com outros, né? Mas acontece com todos. Sempre tem corrupção em tudo quanto é lugar, né? Sempre tem ser humanos podres em todas as culturas. Eu acho que uns Robin Hood hoje em dia aí faria muito sentido. Nos dias de hoje, aí ter uns Robin Hood aí faria total sentido. Não tô dizendo que é certo, mas não seria nada. Se eu bater uma notícia aqui amanhã falando que tem um cara fazendo isso, é de se esperar, entendeu? Um revoltado aí, um justiceiro aí,
Eu não me surpreenderia se tivesse. Acho que o cara, sei lá, ele chegaria e matava uns caras ricos, assim. Ah, é bom, matar eu já acho que é um pouco pesado, né? Pesado demais. Mas, tipo, roubar os caras pra poder dar pros outros pobres, assim mesmo, uma coisa mais light, sabe? Eu não me surpreenderia se acontecesse alguma coisa. Agora, matar eu já acho. Não sei, sabe? Aí já é uma parada um pouco mais. O cara querer ser justiceiro, porque aí provavelmente a pessoa que é rica, pelo menos a grande maioria, né, desses caras aí que é rico em cima dos outros, fez e faz merda, né? Você queria fazer cinema, algo do tipo? Não. Eu acho bem legal, mas o mais próximo que eu já cheguei de cinema em questão de envolvimento é justamente quando eu tava na Irlanda, que eu pude visitar o estúdio da Hasbro. Quando eles estavam montando o estúdio ainda, né? Então eu vi assim, meio que como é que chama? O backstage do backstage, né? Tipo, O que você trabalhava na época? Eu trabalhava numa empresa chamada Bloomberg. Inclusive aí talvez o nome faça sentido, porque é o dono da empresa, o fundador da empresa, aí era o que concorreu à presidência dos Estados Unidos aí da última vez. Era uma empresa de desenvolvimento de tecnologia. Eu trabalhava com software da Apple pro Banco Internacional da Inglaterra. Era uma merda. Por que não é uma merda? É porque não é bom a Apple, sabe? Não é legal trabalhar com eles. Não é legal trabalhar com sistemas deles. Por quê, Talvez mano? pro usuário, o cara que gosta do iPhone, você tem cara de ser maçanzeiro. Não. Eu uso o iPhone. Eu uso o iPhone porque, tipo, mano, eu peguei. Dropou do caminhão, o pneu aproveitou, tá ligado? Justamente assim, uma das coisas que as pessoas falam bastante do sistema deles serem bons e bababá é mentira, tá? Pra começo de conversa não é verdade. A razão pelo qual o sistema da Apple é bom é porque ele é um sistema único e feito exclusivamente para funcionar somente com ele mesmo. Então ele não tem desculpa pra poder dar errado. É tipo você pegar um PlayStation 5, 4 ou qualquer um e aí tudo roda bem nele. É óbvio que roda bem nele, é feito para rodar só nele. É mais ou menos isso. As pessoas falam assim, por exemplo, mas a câmera que não sei o que do iPhone que bababá. Sim, só que assim, o hardware dela, da câmera, é bem inferior, por exemplo, a qualquer um da Samsung que seja equivalente do iPhone, né? Porque nós também não estamos falando assim, pega um Samsung, sei lá, S45.000 que tá agora para comparar com o iPhone de 10 anos atrás também não dá, né? Mas assim, um equivalente dos dois, todo o hardware do concorrente é muito melhor. Eu lembrava da imagem, mas eu não vou lembrar. Foda-se. Caralho. Porque. Minha memória é uma merda. Eu te entendo. Minha memória é um lixo. Eu falo, inclusive, que eu sou péssimo pra lembrar. Duas coisas que eu sou péssimo pra lembrar. É data e nome. Eu sou tão ruim que eu não lembro aniversário às vezes dos meus pais, eu esqueço das datas. O meu já esqueci. O meu aniversário só é um pouco mais difícil de esquecer, porque as outras pessoas acabam me lembrando. Mas se não fosse por isso, eu esqueceria. Juro pra você, velho. Juro, eu sou muito ruim com isso. Caralho. Já me fudi muito em relacionamento por causa disso, porque eu esquecia aniversário de namorada. Não, aniversário de namoro a gente nem discutia, porque. Coitada, né? Mas. Caralho, mano. E isso aconteceu no meu último relacionamento. Eu não lembrava. E aí a menina chegou lá, mandou mó textão, que não sei o que, presente. E aí eu, tipo, mano, o que será que eu fiz, velho? Será que eu fiz alguma coisa boa, né? Geralmente isso não acontece, né? E aí, tipo, tava comemorando tanto tempo lá e eu, tipo, sabe? Nossa. Tá entendendo? Então, né, a gente... É verdade o que você falou, né? O ser humano, ele tem uma dificuldade de aceitar que uma pessoa mais nova tem alguma coisa para adicionar para ela, mas isso também é um problema na minha forma de visão, tá? Não vou dizer que é certo ou errado, porque isso é discutível. Mas na minha forma de visão, eu vejo como isso um problema e principalmente uma coisa mais cultural, na verdade, cultural e histórica, né? A mesma questão do que a gente comentou antes, né? Só no Brasil que acontece isso, então não é só da nossa cultura. Só que assim, eu com experiência de vida, né? E você provavelmente também, e todas as outras pessoas já devem ter tido em algum momento, e quando você é mais jovem, com 16 anos, igual ele citou, para ser mais específico, né? E de repente tinha o seu pai, o seu avô, e você tinha alguma coisa que você podia ensinar para eles, você sabe que tá certo, que realmente é certo, mas que na cabeça deles não tava, e eles se recusaram a mudar o pensamento deles justamente porque eles são mais velhos que você. Então, assim, basicamente o que você tá me falando é que você vai replicar esse erro quando você tiver 40 anos. É uma questão filosófica. O certo e errado que você conhece, que todo mundo conhece, todo mundo segue, é uma medida social. É o que é certo e errado em relação à sociedade, mas não porque é certo e errado. Por que é errado você matar ou roubar? Porque isso faz mal para a sociedade. Não é porque faz mal para o ser humano. Se você, ser humano, matar ou roubar, não acontece nada para você. Entendeu? Mas para a sociedade prejudica.
Então, Tipo, na minha adolescência, eu imaginava que o presidente, ele tinha que ter algum tipo de vocação, tá ligado? Sei lá, economista, ou, sei lá, saber dessas paradas, tá ligado? Eu ficava, mano, mas ele não precisa ser nada, também né? acho que precisava. Ele não precisa ser Eu nada. também acho que isso deveria ser o básico, né? O cara tinha que entender de economia, tinha que entender de Sociopolítica, tá ligado? sociologia, o cara tinha que políticas em geral. O cara, eu acho que o cara que é chefe de governo, não importa em qual área, prefeito, vereador, essas coisas, não importa. Eu acho que o cara tem que ter algum conhecimento dentro disso, né? Tem que ter alguma formação dentro disso para poder ter gente que presta nisso daí. Pelo menos em questão de administrativo, né? Pelo menos isso. Mas aí, basicamente, você só precisa ser popular. Na minha experiência da Irlanda, sobre político, né? Eu não tive tanto contato assim. Não participei de nada que tivesse discussões, nada do gênero, mas era comum até, principalmente porque eu morava bem no centro de Dublin, então era bem comum você, tipo assim, tinha muitos prédios do governo, coisas do gênero assim. Então era bem comum, por exemplo, eu estar saindo para ir trabalhar de manhã e aí você vê, sei lá, fulano de tal que era, sei lá, prefeito, ou que era não sei o que do governo, tipo, o cara passeando ali, andando, normal, como um cidadão comum, sem nenhum tipo de regalia a mais. Mas lá dá pra viver a vida de boas, né? Tipo, com um salário mínimo. Ou não? Dá, mas depende do seu padrão de vida, né? Porque é assim, se você for um estudante, você ganha metade do salário mínimo lá, que é por volta dos 1.000 euros. E aí, com 1.000 euros, tipo assim, você até consegue sobreviver com 1.000 euros, só que você vai ter que abdicar de muita coisa que as pessoas normalmente não abdicam, verdade, né? Porque tem algumas coisas de vegano, vegetariano, não sei qual que você se encaixa, Não, vegetariano. que são mais caros lá. É só vegetariano? É. Então mais de boa, né? Você só não come carne. Porque se você não comesse. É verdade, você falou que come ovo, né? Se fosse vegano, você não comeria ovo. A menos que você fosse ovo lácteo. Eu sempre quis ir pra Irlanda, mano. Não sei por quê. Eu Irlanda é bom, velho. assisti o Pesqueira, e o Pesqueira sempre. Ele sempre ia pra lá e, tipo, sempre mostrava os pub, tá ligado? Aí Ah, eu sempre quis ir num pub, tá ligado? mas sabe que quando eu tava por lá, eu não fui tanto em pub assim? Eu ia assim e tal, fui pra conhecer, mas provavelmente acho que é muito por conta disso, né? As pessoas quando pensam em você estar morando, você está indo pra um outro lugar que não é que você quer experimentar todas as coisas e pronto. Mas quando você mora, por exemplo, você mora na tua cidade aí, você não sai todos os dias pra ir em todos os lugares aí. Você é um morador, você não é um turista. E geralmente quando as pessoas descobrem que você mora em tal lugar, elas perguntam as coisas como se você fosse um turista. Então, basicamente, você tem que estar todo dia indo no pub, você tem que estar todo dia indo em tal lugar, entendeu? Tinha um outro sistema que a gente utilizou lá, que eles implementaram depois de um tempo, que eu sugeri, que era de fazer a rotação do serviço. Né, que era assim, tinha várias equipes e cada uma era designada para fazer uma coisa. Só que às vezes, e muitas vezes isso acontece com várias empresas, em que aquela equipe específica que está fazendo, ou um ou dois funcionários daquela equipe, não estão preparados para poder fazer aquele trabalho, ou não conseguem executar tão bem quanto o outro fulano. Então, para você não designar, não ficar trocando as equipes, a gente fazia uma rotatividade. Então, por exemplo, por mais que você pegasse um contrato para trabalhar numa coisa, todos os dias aquela mesma equipe trabalhava num setor diferente, num problema diferente, e a gente conseguia aumentar a produtividade dos contratos, né, que a gente fazia. Eu entregava isso muito mais rápido para os clientes e todo mundo ficava de boa porque não ficava sempre a semana toda trabalhando numa coisa só. Né? Isso também aumentou muito a produtividade. Uma das poucas coisas que eu me orgulho de ter feito lá, como no período que eu fiquei de chefe, foi ter trazido isso daí para eles. Basicamente, por você fazer o que naquela empresa? Eu era um engenheiro de software, eu cuidava. No comecinho eu fui lá para capacitar os funcionários numa linguagem que eles não sabiam, para eles poderem serem hábeis a trabalhar com um tipo de cliente específico que eles teriam mais para frente. O foco da vida é conhecer o Neymar, mano. O cara quer chupar a bola do Por Neymar. quê, velho? Não é grande coisa, velho. Ele quer lamber os alvos do Neymar. Meu Deus do céu, velho. Neymar é só uma pessoa, caralho. Mano, vocês ideiam muita gente famosa, mas gente famosa é igual a gente, mano. Ela só tem um númerozinho lá na rede social e ela tem uma conta do banco com muito dinheiro. Só isso. Ó, se te serve, Miguel, eu já vi o Neymar de muito perto. Muito, muito perto mesmo.